Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui e vamos estar falando de vestimenta resistente ao fogo, vestimentas RF e vestuário de maneira geral no que diz respeito à atividade de CEP. Nós tivemos no vídeo anterior falando de EPIs, né, tudo que envolve os EPIs, que tem NR6 fala do EPI e algumas questões obrigatórias ali também. Agora nós estaremos falando sobre as vestimentas. Como se trata da atividade CEP, então a gente tem um módulo específico para falar um pouco sobre vestuário. Então vamos lá. Vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino. Então quando se fala em contato com a eletricidade, normalmente se associa somente ao choque elétrico, mas tem os efeitos térmicos do arco, tem também o fogo repentino e, além disso tudo, ainda tem aquelas explosões de arco, com projeção de material incandescente. Isso quer dizer o quê? Além de pôr em perigo, em condições de risco, melhor dizendo, a pessoa que está fazendo uma intervenção no painel que esteja energizado, por um outro lado, quem passa por perto, se não tiver delimitado ali, sinalizado e delimitado, para que as pessoas que passam no local, elas manterem uma distância segura. Então, a coisa precisa ter bastante cuidado quanto a isso. Então vamos estar falando objetivo, introdução, medidas de proteção, entendendo as normas e avaliação e equipamentos conjugados. Tá, objetivo. Qual é o objetivo? Prevenção de acidentes e incidentes, logicamente, e contribuir para a integridade física e mental dos trabalhadores. Nem seria nem exatamente contribuir, né? Manter a integridade física e mental dos trabalhadores. Introdução e conceituação. O arco elétrico. Conceituando o arco elétrico e o fogo repentino. É gerado pela ionização de gás com consequência de uma conexão elétrica entre dois eletrodos de diferentes potenciais, de diferentes fases ou entre um eletrodo e um circuito de terra. De certa forma, de maneira simplificada, é como se fosse o arco percorrer ali a energia elétrica pelo ar. Normalmente é gerado acidentalmente devido à falha de equipamentos em curto-circuito e libera grande quantidade de energia calorífera no intervalo de tempo, muito rápido, por sinal, capaz de provocar a fusão dos metais, componente dos equipamentos que podem ser lançados contra pessoas e objetos que estejam nas proximidades, causando queimaduras severas e combustão. Então, quem trabalha com elétrica, principalmente se for trabalhar com equipamento quente ou com risco de uma energização acidental, é preciso estar usando a vestimenta e a proteção. Não é esse assunto aqui principal, mas vale a pena ressaltar a proteção da face, com a lente com a tonalidade de cor apropriada. E, dependendo da análise de risco, até usar balaclava, são itens importantes para proteger esse trabalhador. Fogo repentino é a reação de combustão acidental, dos casos acidental, extremamente rápida devido à presença de materiais combustíveis ou inflamáveis, desencadeada pela energia de uma centelha ou fonte de calor. Então, são riscos inerentes à atividade elétrica. Então, conceituação da energia incidente. Parte da energia liberada como resultado do arco elétrico ou do fogo repentino que incide sobre determinado ponto de interesse, geralmente o trabalhador. Pode-se estimar a energia incidente devido ao arco elétrico utilizando os parâmetros como diagrama unifilado da instalação elétrica. Então, nós já tem parte que falamos de prontuário. Então, no prontuário, precisa haver no painel e no prontuário as informações de diagrama unifilar da instalação elétrica atualizado. Né? Tensão de alimentação, corrente de curto-circuito, características do sistema de proteção das instalações elétricas, tempo de atuação da proteção e posição do trabalhador em relação ao ponto onde pode haver o arco elétrico. Detalhe que eu não falei no começo. Se fala muito de APR, de tarefa, dentro do contexto da NR10, mas é importante se ter uma APR, uma análise preliminar de perigo principalmente, e também até de risco, fazer as duas, ou
ou até o diagrama de Chikawa, ter toda essa informação em um banco de dados, arquivos, feito por um profissional habilitado, que seria o profissional de elétrica habilitado, para que ele venha a analisar ali, fazer essa análise do fogo repentino e também do arco elétrico. Então, é importante ter essa informação. Essa informação, que é preciosa, ela vai dar subsídio para fazer procedimentos e até definição de EPIs. Tudo bem? Então, isso é um dado importante. Onde está toda essa informação? No prontuário. Então, quando uma empresa não tem um prontuário elétrico, a gente já sabe que essas informações vão estar com problemas. Ou vão estar desencontradas, ou incompletas, ou soltas, ou coisas soltas. É preciso estar muito atento a essas informações. São palavrinhas-chave. Medida de proteção. Então, a melhor alternativa para evitar que um perigo leve a um acidente é eliminá-lo, o que, infelizmente, nem sempre é possível. Dessa forma, considerando que uma situação de perigo pode e deve ter os riscos a ela associados minimizados. Então, o risco, a gente fala muito na parte da apresentação de risco, risco é fator matemático, risco é as chances de um evento acontecer. Prioritariamente deve-se adotar medidas de proteção coletiva, aí já entra a hierarquia da prevenção, como também já comentamos. Tecidos e sua composição. No caso de vestimentos para proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino, sua composição deve contar com tecidos especiais para garantir um desempenho satisfatório quando expostos à energia incidente e à chama. Quando começou a NR10, aquelas roupas eram muito pesadas, brutas, e muita gente às vezes tinha uma certa rejeição em utilizar, mas hoje já evoluiu bastante. Nas feiras de segurança apresentam tecidos com uma eficiência muito grande e, por outro lado, também bastante confortáveis, bastante leves. Estão disponíveis tecidos naturais e sintéticos associados a distintas tecnologias, que lhe conferem a propriedade ignífuga, anti-chama. Alguns desses produtos são confeccionados com fios especiais que garantem aos tecidos essa propriedade e outros são tecidos tratados com substâncias que lhe conferem tal atributo. Então, só você conhecer um pouco sobre a vestimenta. Além do aspecto primordial de máxima proteção dos trabalhadores contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino, as vestimentas devem possuir características que garantam sua manutenção ao longo do uso, tais como resistência mecânica do tecido e linhas de costura e retenção de calor. Então aqui, pessoal, eu oriento você a estar lendo, que é muita coisa que você vai estar lendo ali, e só para te dar uma informação mais detalhada sobre a vestimenta. Então eu vou me ater mais aos pontos que eu considero principais. No caso de dúvida, vocês vão e nos encaminham pelos nossos canais que estaremos tirando as dúvidas. Então, a gramatura do tecido, então, é a grossura do tecido. Uma das características relevantes na avaliação e escolha das vestimentas, a gramatura compõe a proteção conferida pela vestimenta contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino. E, para tanto, os tecidos de FR, retardante ao fogo ou retardante à chama, apresentam normalmente gramaturas superiores àqueles utilizados na confecção de uniformes em geral. Então, vai depender. Você pode tornar, tu tem lá as classes de risco para tipo de vestimenta, você pode aumentar a gramatura também para aumentar a proteção. Os vestimentos de proteção não são meros uniformes. Lógico, a gente sempre comenta o seguinte, existe vestimenta uniforme e a vestimenta EPI. Então, nós estamos falando aqui de vestimenta EPI. Se constituído em EPI e, portanto, apresentado características de proteção específicas para tal sua tecnologia de construção, normalmente em gramaturas superiores. Lógico. Então, no caso de um país tropical como o Brasil, estaremos sempre diante de uma avaliação que deve se considerar as características de proteção e conforto. Foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Já tem hoje vestimentas que o tecido é bem fino e consegue ser eficaz, mas no começo era muita coisa bruta. A TPV, Arc Thermal Performance Value. Então isso aqui é uma sigla em inglês sobre desempenho térmico do arco. É o valor em calorias por centímetro quadrado de proteção
conferida pelo tecido ao efeito térmico proveniente de um arco elétrico. Está diretamente relacionada às características do tecido, que compõe a vestimenta e sua tecnologia de fabricação. Então é o nível de proteção que se tem. Então, a TPV 8, então é 8 calorias por centímetro quadrado. A TPV 40, protege 40 calorias por centímetro quadrado. E tem uma fórmula que dá o cálculo para esse tipo de informação. Então, nós falamos dessa fórmula já num curso nosso, voltado para a NR10 avançada. Né? O trabalhador não precisa ter conhecimento sobre isso, tem que saber que é feito baseado em cálculo. Tudo precisa ter um trabalho científico, um trabalho técnico, mas não quer dizer que ele precisa saber qual é a fórmula. Para os interessados na fórmula, nós recomendamos o curso nosso, que é de um patamar bem elevado, ligado a esses cálculos. Então, a gente coloca aqui a proposta para quem quiser, né? Divulgamos aqui para quem tiver interesse de fazer o curso de NR10 nosso, que denominamos como avançado. Então, o valor do ATPV é uma estimativa da barreira conferida pelo tecido, consequentemente da vestimenta com ele confeccionada. Então, aqui está da energia para proteger contra a energia incidente, caloria por centímetro quadrado. Então, para o leigo, às vezes a pessoa não é o especialista no assunto, para se ter uma ideia, 1 caloria por centímetro quadrado é equiparado a uma pessoa que, por exemplo, fuma, deu um trago bem intenso no cigarro e enfia na pele. Então, aquela intensidade calorífera é aproximadamente, tá? Só para dar assim, uma ilustração, que seria 1 caloria por centímetro quadrado. Então, tem vestimentas que tem a caloria normalmente, proteção de ATPV 8, o que a gente vai ver, 10 também tem outros que tem 15, tá? Tem lá os padrões, que vai até 4, né, que seria 40 ATPV, mas pode variar com a gramatura a ser colocada no tecido. Aqui mostrando, ó, pra vocês terem só uma ideia. A título de referência, segue a tabela adaptada da proteção mínima das vestimentas de acordo com a NFPA, que é a NFPA, uma entidade americana, voltada para a parte de incêndio. Então, como estamos falando de calor, né, de ter chamas, a NFPA 70E nos dá esse tipo de informação. Então, você está lá, ó, riscos, energia incidente, categoria de risco e a TPV mínimo requerido. Então você vê lá, ó, o mínimo, ó, de até 1,2 de energia incidente. Categoria de risco é 0. A TPV não aplicável. Agora, leve, de 1,2, né, até 4. Categoria 1. Então esse aqui, ó, 4 ATPV. Moderado, de 4,1 até 8. 8 ATPV. De 8,1 a 25 seria 3, né? Categoria de risco 3, 25 ATPV e elevadíssimo de 25,1 até 40 ATPV. Esse aqui é são as vestimentas padrão que existe de acordo com a categoria. Você pode até aumentar a gramatura, vai trazer mais proteção, mas dentro da NFPA está aí, NFPA adaptado seria a NFPA 70E. Que é mostrando, ó, os testes que são feitos, né? Então existem diversos testes que são feitos simulando explosão de um arco e tendo lá um manequim, os sensores para fazer o teste. Então esses testes, esses ensaios são até previstos em normas. Então geraria uma intensidade, um determinado equipamento, vai gerar uma determinada caloria por centímetro quadrado e essa vestimenta ali nesse manequim com sensores para ver a caloria que o manequim recebeu e se a vestimenta atendeu ou não. Então, nós temos diversos vídeos para isso, mas nós não estaremos apresentando aqui nessa apresentação, somente essas imagens e dando a explicação em áudio, né, pelo vídeo aqui. Então, é assim que funciona o teste. Tecido chamuscado, mas não ocorreu propagação das chamas. Até porque o momento de um fogo repentino de um arco elétrico é extremamente rápido. Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma vestimenta comum, aí faz uma simulação de um arco elétrico e pega lá a fração de segundo, mas a roupa entrou em combustão. Vocês estão vendo aqui. Então é sinal que não foi uma roupa anti-chama, não uma roupa mais adequada. Tecido sem tratamentos retardador de chamas. Então isso está mostrando como é importante o homem que trabalha com elétrica, se for mexendo no equipamento energizado ou o equipamento que tenha possibilidade de uma energização acidental que possa
dar esse tipo de evento, é necessário ele ter uma vestimenta adequada e a proteção da face também. Aí mostrando, ó, se não te for uniforme adequado. Então são os testes que foram feitos para ensaio de fogo com explosão de transformador a 100 kVA. Aí a bola de fogo que faz é muito rápido, mas com a intensidade calorífera muito grande. Limitações do EPI. Evidencia-se que o EPI, no caso de vestimenta, não são salvo-conduto para a exposição do trabalhador aos riscos originados do efeito térmico, proveniente do arco elétrico ou fogo repentino. Como já mencionado, todo e qualquer EPI não atua sobre o risco, mas age como uma das barreiras para reduzir ou eliminar a lesão ou agravo decorrente de um acidente ou exposição que possa sofrer o trabalhador em razão dos riscos presentes no local de trabalho. Então, vale ressaltar que aquilo que a gente comentamos, precisa ter uma análise de uma APP, uma APR, ou juntando com outras metodologias, como diagrama de Chickawa, ou outros que julgar árvore de falhas, árvore de consequências, para que se tenha feito, né, logicamente, pelo profissional habilitado, para que se tenha o resultado de qual EPI adequado para realmente trazer aquela proteção. Isso, muitas vezes, tem que ter uma equipe multidisciplinar, envolvendo até engenheiro de segurança, ou técnico de segurança que conheça bem do assunto. Desta forma, deve-se buscar excelência no gerenciamento desses riscos, adotando medidas administrativas e de engenharia, nas fases de projeto e montagem. Então, hoje, o cenário que se tem hoje, você tem que adequar, até porque a norma fala do item que cita sobre ter um relatório de auditoria de conformidade. Então, verificar se está tudo dentro do contexto atual da NR10. E, por sua vez, os projetos novos devem estar se pensando nisso. Eu já trabalhei em muitas subestações, linhas de transmissão, construção de linha, manutenção de linha, de usinas hidrelétricas, usina termoelétrica. Então, a gente já vai tendo uma experiência nesse assunto e vendo que muitos desses projetos antigos, eles ficam muito difíceis de mexer atualmente. Mas, se houvesse a NR10 na ocasião, e o pessoal levasse em conta os requisitos da NR10, com certeza teríamos muitos equipamentos, teríamos um cenário de risco bem reduzido, né? Então isso é importante ter em mente. Então, o pessoal de projeto que vai projetar uma nova subestação deve estar muito atento a atender esses requisitos. Então você vai lendo aqui, pessoal, que você lê, você entender. Agora, as normas também você tem que ler. Então as normas você conhecer. Então, entendendo as normas, que a gente colocou aqui, as normas da NFPA, que é a entidade americana, para você ver, norma para vestimentas resistentes à chama para proteção industrial contra fogo repentino. A 70E, que nós mostramos, segurança e eletricidade no local de trabalho, que deu aqueles valores de categoria de risco. A STM, órgão americano de normalização de vários materiais, produtos, sistemas e serviços. Então, proteção do fogo repentino. Aqui na NFPA qual é? A STM, teste de manequim, lembra que eu comentei sobre teste de manequim? Com a vestimenta pronta, modelo e medidas pré-estabelecidas em norma. Este manequim possui mais de 100 sensores internos que detectam o percentual de queimadura e o local onde eles ocorrem. Olha que bacana. Então, um trabalho técnico bem adequado, bem aprofundado, para que dê garantia, né? Procura dar a melhor garantia. Contudo, não é o salvo-conduto, como foi dito também. Aí aqui, a STM 1930 e a STM 6413. Método de teste que avalia a amostra dos tecidos. Aí, de 0 a 100 lavagens. Até isso você tem teste. Então você tem que ter isso de maneira bem clara. Como é que você vai lavar sua vestimenta? Bom, como temos muito fabricantes e sabemos que as coisas mudam com o tempo, atualizam, então é importante você ter um treinamento na sua empresa, ou se não for ter um treinamento, ler pelo menos o manual do fornecedor, do fabricante da vestimenta, como é que você faz a sua lavagem, lavar a roupa. Porque se usar determinados tipos de produto, pode se agredir e prejudicar a capacidade retardante em relação ao tecido. Então é importante conhecer, sempre é obrigatório vir essa instrução no manual do fabricante quando fornece esse
essas vestimentas, tá certo? Então é importante você estar levando isso em conta. E a empresa que você trabalha, vamos dizer, tem empresas que não têm procedimento para isso, que são empresas pequenas. Mas o correto é a sua empresa ter um procedimento de segurança para o trato, né, para o cuidado, para a manutenção dessas vestimentas. E de preferência até um checklist para ver em que cenário, em que condição você descarta, porque nem toda empresa tem um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança. Então a gente está colocando aqui uma coisa que você tem que ficar atento como usuário. Mas as empresas de grande porte já dão umas instruções, até tem em seus treinamentos internos, voltado para higienização do produto. Quando não fornece aquilo ali para o trabalhador, a instrução, porque é bem simples. Qualquer um lendo ali, ele vai compreender como funciona. Tudo bem até aqui? Então, proteção do arco elétrico aqui, ó. A STM-F 1560 já é outra norma que estabelece requisitos construtivos e os ensaios para vestimentas de eletricistas. Então, a gente já sabe que, ó, tudo tem como se fazer, uma metodologia adequada. Então, a ST 643, ó, flamabilidade, ó. A STM 1506, ó, limite de decarbonização, ó, e uma persistência máxima, quer dizer, a exposição máxima de 2 segundos. A STM também, ó, 1959, através de ensaios de no mínimo 20 amostras de tecido, ó. Tem lá uma quantidade de amostras que se faz os testes. Então, tudo isso aqui são as normas que a gente recomenda você estar lendo, para a gente não ficar só lendo norma, e conhecendo esses procedimentos. Ponto principal, comprou a vestimenta, você não é obrigado a conhecer tudo isso a fundo, mas você tem que saber como fazer a conservação, a limpeza desse equipamento, botar na máquina de lavar. Tem empresas, até está na NR6, o empregador ele tem como obrigação higienizar o equipamento de segurança. Ó, NFPA 70 aí, ó, especifica os equipamentos de proteção e os classifica em 4 categorias de risco, a TPV, conforme tabela. Então a gente já mostrou essa tabela para vocês. Fogo repentino aqui, ó, já tem, ó, ISO 11612, estabelece as exigências mínimas do desempenho para vestimenta de proteção contra calor e chamas. A ISO 13506, vestimento de proteção contra calor e chamas, ensaio de vestimentas completas, utilizando um manequim instrumentado para avaliar. Então você tem norma da NFPA, da STM, da ISO, olha que bacana. Então você tem um trabalho, uma metodologia realmente consagrada e comprovada. Ó, ISO 15025, a proteção contra calor e chama, estabelece 12 métodos de ensaio para limite da propagação da chama. O pós-chama em ambos os métodos deve ser inferior a 2 segundos. O pós-chama, como a fração de segundo é muito rápido, então não pode também, acima de 2 segundos, continuar tendo efeitos, né? O pós-chama. Podem ser avaliados tanto amostras têxteis quanto amostras contendo qualquer tipo de aviamento, como está aqui mostrando, ó, o velcro, o zíper, linha, etc. Eu sempre recomendo, a maioria das vezes, que a pessoa use um velcro aqui em cima, perto do pescoço, que fica bem alinhado com a proteção facial do trabalhador. Mas aqui está falando também de teste no zíper, nas linhas, etc. Então, para a proteção ao arco elétrico, aqui, ó, outras normas, ó, certificação da STM. Então, isso aqui você vai lendo, você se familiarizar, você conhecer. Bem verdade que você não vai guardar isso na sua cabeça, mas tu vai saber o caminho que se percorre para chegar a você, o consumidor final, uma vestimenta adequada, que vai realmente trazer proteção. Avaliação dos equipamentos de proteção individual. Então nós sabemos que tem a portaria 121, tem lá a NR6, aqui, ó, CIT 121. Quadro 1, normas técnicas aplicáveis aos equipamentos para proteção contra os efeitos térmicos. Então, nós vimos normas internacionais, normas da ISO, normas da STM, normas da NFPA, mas também tem aqui, ó, para proteção de efeitos térmicos do arco elétrico, do fogo repentino, tem a portaria CIT, que foi feita em 2009. Estou mostrando, ó, balaclava, quais são as normas que tem que levar em conta, enquadramento no anexo 1 da NR6, ó, tudo bonitinho. Então, você entra lá
no nosso vídeo que nós temos aí da apresentação, falando sobre o EPI, a gente está falando sobre essa parte aqui. Ó. Então você tem lá no anexo 1 a proteção para a cabeça envolvendo o capuz ou balaclava, mas a proteção voltada para origem térmica, calor e chamas, e as normas que são aplicáveis. Aqui, ó, vestimenta para o tronco, ó, mesmo princípio, ó, proteção dos membros inferiores. Então a gente vai definir isso mediante o nível de risco que a gente está exposto. Aqui, ó. Vendo? A proteção com a camisa de manga longa. Isso é muito importante ter em mente. Ó. O EPI, quando certificado para a proteção contra os efeitos térmicos, calor e chamas, proveniente do arco do fogo repentino, deve atender a toda a série de normas especificadas. São essas normas que nós mostramos aqui no canto, né, lateral direito. Vou colocar aqui. Aí, ó. Certo? Então, ficar bem atento. Equipamentos conjugados. Então, tem muitos equipamentos conjugados também. Quando se trata de um equipamento conjugado formado por capuz, capacete de proteção facial ou capacete protetor facial para proteção contra riscos de origem térmica e impactos de objetos sobre o crânio, impactos de partículas volantes de luminosidade intensa proveniente do arco elétrico, esses devem ser ensaiados de acordo com essas normas aqui. Ó. E até a NBR, a brasileira, a norma brasileira. Então isso tudo é o quê? Equipamento conjugado. Então vai depender, o órgão de segurança da empresa ou a empresa que você trabalha vai especificar, conforme uma análise de perigo e risco, usando, como já comentei, outras ferramentas, outras metodologias para fazer análise, para definir a proteção para o arco. Não é só analisar o risco da tarefa, mas analisar também o evento que pode ocorrer, como arco ou fogo repentino, e quais são o aparato de segurança que eu tenho que usar para proteger o trabalhador. Que é preciso usar para proteger o trabalhador. Frente a isso, existe também, é gerado o relatório de ensaio dos equipamentos conjugados, formado por capuz, capacete. Então tem que se ter um relatório disso, para por fim conter, e essas informações estão no CA e também para obter o CA. Então o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, atualmente não existe, pode ser que no futuro volte a existir, mas as atividades do Ministério do Trabalho estão dando no Ministério da Economia, nesse contexto atual, nesse contexto que eu estou fazendo a gravação. Mas pode ser que mude. Mas, de qualquer forma, está aí a instrução e precisa se fazer os testes para ter o CA com toda essa informação que precisa estar no CA. E você, como aquele usuário, é preciso ter essas informações, é preciso ter a cópia do CA para ler aquilo ali bonitinho e conhecer. Bibliografia, né? Manual de orientação para especificação das vestimentas de proteção. Então, pessoal, a gente finaliza aqui. Essa parte voltada para o EPI específico, vestimentas e EPI, para trabalhar com atividades dentro do CEP, Sistema Elétrico de Potência, que vai lá desde a geração de energia até a entrega ali ou para o consumidor comum, como o cidadão, ou para as empresas. Bons estudos, nas dúvidas, tendo dúvidas, melhor dizendo, nos encaminhe que estaremos respondendo e tirando as dúvidas. Obrigado, até a próxima.